Na verdade, essa trilha é uma trilha pré-cabralina. Né? Então ela existe antes do descobrimento do Brasil. Com os índios andando para lá e para cá, transitando. Essa era a trilha chamada trilha Guaianá, que eram os índios que existiam na região. Então tinha o aldeamento de baixo, o aldeamento da serra, e eles transitavam nessa trilha, descendo para pescar ou subindo a serra para caçar. Tá. Né? A gente teve aqui essa trilha primeiro como uma trilha de índios, depois ela vai virar a Trilha do Ouro. Então, em 2003, teve esse projeto na Trilha da História, que era da Associação de Guias de Turismo de Paraty, que não existe mais, e a gente fez a revitalização de um trecho de 3,5 km da trilha histórica, né? Do antigo Caminho do Ouro. Então, esse marco que está aqui, né, foi colocado pelo projeto da Estrada Real, que veio depois do nosso projeto e se agregou ao nosso. Né? E eles eram marcando desde Diamantina até Paraty e também pelo Caminho Novo até o Rio de Janeiro. Eles foram marcando, né, com aqueles marquinhos que vocês estão vendo ali. Ó. Com aqueles totens. A cada quilômetro de Paraty até Diamantina, a gente tem um totem desse. Né, marcando com a seta indicativa onde você está. Que era exatamente o caminho usado no período da... Não exatamente, porque, por exemplo, ele não vai colocar esses totens aqui, que é a estrada original. Entendi. Mas ele põe uma próximo. estrada lateral, né, que hoje é rodovia. Mas quando você se dispõe a fazer o trajeto, porque é possível fazer esse trajeto todinho a pé. Quando você se dispõe a fazer ele a pé, você vem fazendo exatamente o caminho que era feito originalmente. E em alguns lugares a estrada passa por cima dele. Né, como esse trecho primeiro que a gente pegou, a estrada passa dentro, em cima da antiga trilha. E chega aqui, ela se divide. O pessoal costuma fazer assim, que Paraty nasceu porque do Ouro. Não, Paraty existe antes do Ouro. Então a gente tem documental, fala-se de 1600 com a chegada de colonos vicentinos para essa região. Mas a história oral, ela fala de 1531, com a passagem, uma possível passagem de Martim Afonso de Souza, que teria chegado à nossa Bahia num dia de uma grande tempestade, né? E parou para se abrigar dessa tempestade. E aí fundou no alto do morro, onde é o Morro do Forte hoje, uma capela para São Roque. E dali vai surgir a primeiro povoado. Então isso é história oral, não existe documental. Mas estudando isso, indo nessa linha, eu descobri alguns fatos que realmente dizem que possivelmente Martim Afonso realmente passou por aqui. Quem descobre os grandes filões de ouro na região da atual Minas Gerais são os bandeirantes de São Paulo. Né? A primeira ideia deles era pegar esse ouro e levar até São Paulo, de São Paulo desceria a Santos, e Santos seria o Porto do Ouro. Acontece que no meio do caminho da trilha dos bandeirantes tinha uma trilha que descia ao Porto de Paraty, né? Que é a trilha Guaianá, que vai virar então o Caminho do Ouro. E eles entenderam que era mais fácil, mais perto. Era mais perto e a condição geográfica de Paraty possibilitava uma defesa que o Porto de Santos não tinha. Né? Santos tinha uma baía muito profunda que facilitava aqueles navios piratas de grande calado chegar próximo e ofender a vila com artilharia de canhões. Em Paraty não tinha essa possibilidade. Nós somos uma baía muito fechada, fácil de ser protegida, né? Para completar isso ainda foram construídas 7 fortificações, né, para a defesa da baía, e a baía era muito rasa. E isso fazia com que qualquer navio que tentasse adentrar encalhasse. Então eles tinham que fundear o barco fora da baía e tentar entrar na baía com barcos menores. Essa descoberta de ouro na região das Minas, no final do 17, vai fazer com que toda essa possibilidade geográfica de defesa de Paraty vai fazer com que Paraty se torne o Porto do Ouro.
né? E começa a descer o ouro para Paraty. E em 1703 é feito o calçamento da serra, que é essa estrada que a gente está conhecendo agora. E aí agora esse é o calçamento original. Esse é o calçamento da... Cara, como eram mulas, né? Eram mulas. Mas eu já ouvi dizer que não eram cavalos, porque cavalos não aguentariam, eram realmente... tinha que ser os moares mesmo, Mas os que estavam preparados para a subida, para Mas as tração. patas aguentavam? Tinha que aguentar, né? Hoje você está pegando uma trilha de 300 anos atrás. Claro, isso daqui era mais plano. Era bem melhor, né? Com o tempo, tem lugares que você não acha a trilha mais, porque até que em 2003 a gente fez o levantamento por onde ela passava e tal, e fomos redescobrindo, isso aqui estava tudo abaixo de 1 metro de terra. Né, de sedimento de mata durante 300 anos. E aí o que acontece? Muitas pessoas aqui da vizinhança viam essa trilha, mas não sabiam o que ela era e não tinham essa importância histórica. E com o passar do tempo, muitas casas que estão ao redor usaram essas pedras como alicerce. Na verdade, a maioria são pedras de rio, né? Outras são das vizinhanças mesmo. Essas pedras maiores, elas eram implodidas, né? Tiravam os calascos menores que iam servir para o calçamento. Mas, de uma certa forma, esse era um caminho seguro. Seguro que eu digo assim, não estou nem contando com assaltos e tal, estou falando do caminho mesmo, de terreno. Era um caminho seguro para ser feito. Sim. Então, essa primeira trilha que vem de Paraty até o Vale do Paraíba, ela foi... as partes de subida, elas foram todas calçadas, para facilitar a subida e a descida dos burros. E as partes que eram planas, não era seguiu com o chão batido. Exatamente. Então essa parte de subida de serra, ela era toda calçada. Entendo. Tá? Então você vai passar daqui para Diamantina, você vai passar em estradas de terra, por onde passou o caminho realmente. Né? Passa dentro de fazendas e tal, mas também passou o caminho lá. Mas não era necessário calçar, porque não era uma subida, era plana. Não tinha risco de escorregar. Né? E mesmo nessa, por exemplo, a condição, vamos imaginar aqui, a gente está na Serra do Mar, onde tem uma condição de chuva muito grande, né? Chuva orográfica, soprada para cá, e acumula e cai aqui. Então, para evitar que esse trabalho todo fosse desmoronado com a ação do tempo, com a ação da chuva, eles tinham um tipo de engenharia que eles criavam umas canaletas. Então a chuva vinha e descia para fora da trilha e não fazia a retirada das pedras, não erodia, né? A Terra Pelada produziu 250 toneladas de ouro durante o período dela de funcionamento. 250 toneladas. Só no século XVIII passou por essas trilhas 900 toneladas de ouro, fora as pedras preciosas.